qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é Evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é Evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas 1 minuto. O café que dá o tom pra ficar tudo de bom. O café é Evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é Evoluto. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e como todos os programas de entrevista jornalístico, nós temos que às vezes dar uma interrompida, trazer notícias importantes. Aloysio, você recebeu agora uma informação? Não, na verdade, porque a gente estava aqui no papo bom com o mestre Marcelino, mas a gente chegou a dar notícia que o senhor Darlan está sendo alvo, o desembargador senhor Darlan, presidente da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que libertou o casal Antônio e Rosinha Garotinho no dia seguinte à prisão, na Operação Secretos Domos, pela pagamento de propina nas obras do Morar Feliz. Estava sendo alvo da operação da Polícia Federal, né? E o motivo da operação é justamente foram 7 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Luiz Felipe Salomão, da STJ, né? E a apuração, a investigação, justamente por... Adivinha pelo quê? Venda de sentença. Venda de sentença, exato. De habeas corpus em plantão do TJ. Agora, como é não, que... Quer dizer, não estou dizendo que o de Garotinho e Rosinha é o caso, mas, enfim, são casos, no mínimo, análogos, né? Pelos casos já são investigados. Sim, sim. E nós perguntamos, eu não sei se foi o João Paulo Granja que estava aqui conosco, e ele falou sobre que o plantão é amplamente divulgado, quer dizer, as pessoas sabem quais são os juízes que estarão no plantão. Então, você vai na boa, né? Vai na boa, claro. Você gosta de ir na ruim? Ninguém gosta de ir na ruim, né? A gente vai... Mas também eu não gosto de jogo de carta marcada, não. Não, pois é. Acho que... Sobretudo num negócio que deveria ser isenção, né? Imagina. Mas enfim, também não podemos pré-julgar, vamos esperar o fruto da operação. Agora, é no mínimo, bem no mínimo, assim, uma coincidência, né? Muita coincidência. É como diria o filósofo alemão Nietzsche, coincidência não há, né? Enfim. Mas bom, Marcelino, vamos voltar aqui, a gente falando muito sobre luta. Você também tem, você é músico, né? Você também é poeta. Que? Desculpa. Estava aceso do lado aqui. Desculpa. Você é músico, você é poeta também, compositor. E também tem uma atividade grande como professor de yoga. Como é que são essas outras vertentes aí da sua atividade profissional? Algum tempo atrás eu lecionava violão no Conservatório de Música, dava uns recitais, entendeu? Hoje eu toco assim, mais pro meu deleite, né? Toco violão erudito, toco viola caipira de 10 cordas, tá? Mas mais pro meu deleite mesmo. Não dou mais aulas de violão, sabe? Eu tive aula contigo no conservatório. No antigo conservatório. Mas toca mais pro meu deleite mesmo. E a yoga, ela sempre me acompanhou, sabe? Assim, muito tempo com uma prática individual, né? Depois, muitos amigos, sabendo que eu praticava yoga há muito tempo, porque você não leciona, né? Aí eu comecei a lecionar yoga. Porque a yoga na sociedade humana é de algo muito, muito benéfico, né? Porque a yoga é um sistema óctavo, por isso que ela é chamada de Astanga Yoga, Asta 8, né? Anga, processos, né? Que começa com yamas e niyamas. Yamas e niyamas são os princípios morais e éticos do yoga, sabe? Para formar o caráter humano logo no início, entendeu? Por exemplo, ahimsa, não praticar violência desnecessária, né? Porque a violência às vezes é necessária para você
coibir um elemento agressor para você manter a ordem, né? Em qualquer ambiente dentro da sociedade, né? Asteia, não roubar, sabe? Então são 5 yamas e 5 niyamas, né? Em relação de você com o outro, em relação a você mesmo. Aí depois vem asanas, que são as posturas do yoga, né? As várias posições, que são milhares, né? Que vai te proporcionar saúde física, né? Saúde para o seu corpo físico, né? Aí depois vem o pranayama. Pranayama são exercícios respiratórios específicos, né? Para você, por exemplo, se você é uma pessoa muito ansiosa ou muito agitada, você tem exercícios respiratórios para deixar você num estado de calma. Aí, se você é muito deprimido, tem exercícios pranayamas específicos, né? Existem mais de 20 exercícios respiratórios, né? Aí depois vem os aspectos assim, mais psicológicos, entendeu? Por exemplo, pratyahara, você começa a tirar os seus sentidos, né, dos objetos dos sentidos. O que seria isso? Você não ficar muito seduzido pelos sortilégios desse mundo, sabe? Cobiçando muitas coisas, né? Depois você entra em dharana. Dharana é um estado agudo de atenção, entendeu? Em que sua mente já não divaga muito, né? Depois você tem dhyana, né, que é um estado assim, mais profundo ainda da atenção, até você atingir o que é o samadhi, uma completa quietude, sabe, interna, sabe, dos seus sentidos, né? Ou seria, yoga visa o controle dos sentidos, né? E o homem que controla os seus sentidos, né, ele não é perturbado por condições externas favoráveis ou desfavoráveis. Ele mantém um estado de equanimidade em ambas as situações, né? E eu assim, adoro dar aula de yoga, mas no sentido assim, educacional mesmo, sabe? Porque o que fica mais evidente hoje em dia, através da mídia e tudo, na prática de yoga, são os asanas. Que tem asanas que às vezes impressionam, a pessoa é extremamente alongada, parece mais um contorcionismo, né? Mas como diz aquele ditado que o essencial é invisível aos olhos, né? São os aspectos assim, morais e éticos do yoga que são de maior valia, né, do que qualquer proeza física de elasticidade, força e equilíbrio. Eu falo isso com meus alunos, falo, vai chegar uma determinada época da tua vida que você jamais será capaz de praticar essas poses, entendeu? Talvez você não vai praticar nenhuma delas. Seu corpo vai chegar no estado de decrepitude corpórea tal, né, que serão inexequíveis, sabe? Então você tem que trabalhar mais esse aspecto, sabe, de autorrealização da sua yoga. Assim, o aspecto mais da natureza metafísica do ser humano, sabe, do que simplesmente esse aspecto físico, né, que são só os asanas, né? Agora, você falou muito no aspecto do autocontrole, do ganho do domínio dos sentidos e tal. Agora, para a pessoa que esteja buscando yoga como uma atividade complementar para uma prática esportiva, quais são as benesses que ela traz? É porque yoga, primeiro, ela vai trabalhar o seu autocontrole, né? Às vezes no esporte, por exemplo, seja de luta, você precisa de autocontrole em determinados momentos, né? Sabe? Porque, por exemplo, virar briga, você perde tem um sentimento que na yoga é chamado como krodha, que é a ira, né? Sabe? Então você tem que ter um controle sobre krodha. Tem, por exemplo, bhaya, que é o medo, né? Você tem que ter um controle sobre o medo, sabe? E como a yoga trabalha as valências físicas que a yoga trabalha, propriocepção, equilíbrio corpóreo, flexibilidade, força, né? Capacidade cardiorrespiratória. Porque o yoga ele tem grande assim, resistência cardiorrespiratória. Ele pratica exercícios parados, sentado, porque ele pratica o quê? Os pranayamas, né? Então ele ganha grande capacidade cardiorrespiratória quieto, parado. Ele não corre, sabe? Ele treina o pulmão e o teu coração, né? E como ele pratica exercícios, os asanas de força, né, para membros inferiores, né? Então ele fica equipado com as pernas fortes, né? Um coração forte e um pulmão forte, né? Se ele precisar, por demanda de sobrevivência, ter que correr uma longa distância, ele vai fazer isso tranquilamente. Agora, você também é a parte religiosa. Você, pelo que a gente vê, eu te conheço há muito tempo,
né? Você sempre teve uma atração pela cultura oriental, seja artes marciais, yoga, e também na parte religiosa, você é Hare Krishna. Como é que foi sua aproximação, sua conversão ao Hare Krishna? Aqui em Campos, eu tive meu primeiro contato com um cunhado meu quando eu tinha 13 anos, que era o Heber, né? Ele era membro da missão Ramakrishna em Belo Horizonte, casou com minha irmã e foi nos visitar no interior de Minas. E levou alguma literatura que eu comecei a ler. E nessa época eu gostava muito de ler poesia, Castro Alves, Augusto dos Anjos, sabe? Sabia de cor muito soneto, já com 13 anos, e recitava. Sabe? Navio Negreiro? Navio Negreiro. E muito Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos era o meu predileto, eu gostava muito. Né, Escarra nessa boca que te beijo. Sabe? Versos íntimos, né? Solilóquio Visionário, aquelas coisas. Aí... vou chorar... Não, como é que é? Chorar é beber água do choro com a mão disposta à feição de conchas. Isso aí. Tem, assim, Augusto dos Anjos... Tristezas no Quarto Minguante, é o nome do poema. Aí depois aqui em Campos eu conheci um devoto, né? Que era o Shigrovinda Dassa, conhecido aqui, figura muito carismática, muito conhecida em Campos, que era o Malagueta. Tá? Malagueta, grande Malagueta. Malagueta. Foi um precursor do movimento Hare Krishna, porque não existe assim, dentro do... Muito tempo que eu não vejo Malagueta, ele tá por onde? Está em São Paulo. São Paulo? Está em São Paulo. Quantos anos já? Ele deve ter mais ou menos a minha idade. Não, mas ele está lá há quanto tempo? Deve estar lá mais de uns 15 anos. Esse tempo que eu não vejo ele. Sabe? Ele está lá, continua como devoto. Aí, a atividade profissional dele agora, ele executa cerimônias ritualísticas, sabe, de casamento, sabe, de dar nome à criança, né? Ele via praticamente... E essa questão, assim, como você falou assim, a Hare Krishna, assim, seria... Quando estivesse assim, rotulando a pessoa numa designação religiosa, assim, sectária, você é Hare Krishna, você é católico, dentro do próprio movimento em si não existe isso. Porque o movimento Hare Krishna se baseia nos Vedas, e os Vedas abordam todo o conhecimento, todo o departamento de conhecimento físico e metafísico, sabe? Tudo. Cosmologia, política, sabe? Tudo, praticamente tudo. Sabe? Não é uma religião assim, sectária, entendeu? Sabe? Ela é mais uma ciência, por isso foi cunhado assim, pela a pessoa que trouxe o movimento Hare Krishna para cá, que foi a Bhaktisiddhanta Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né? Ele cunhou como a ciência da autorrealização. Né? É uma ciência mesmo. Você pergunta assim, sobre temas assim, que você não pode ter uma réfora ou uma confirmação empírica daquilo. Assim, o que é alma? Você não vai conseguir, sabe, através de detectar a alma através de mecanismos físicos, entendeu? Ela vai se manifestar através da revelação. E a revelação se manifesta através da prática de princípios regulativos, sabe, para você purificar a sua existência. Assim como, por exemplo, nós vivemos num país majoritariamente cristão, né? Você tem lá 10 mandamentos. Para que esses 10 mandamentos? É para você atingir essa percepção espiritual. Você tem que seguir regras e regulações, sabe? Para você atingir essa percepção, né? Isso demanda, ou pressupõe controle dos seus sentidos, né? Assim, a não cobiçar a mulher do próximo pressupõe controle dos seus sentidos. Não matar pressupõe controle dos sentidos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar o que é amor e o que seria Deus. Honrar pai e mãe. Aí você tem que ter uma... Não roubará no Brasil, mas talvez seja mais difícil. Não roubarás não roubar. Esse também da não cobiçar a mulher do próximo é um problema muito sério também. É entre nós. Não para nossa relação assim de pessoas, não, mas... Rapaz, eu acho que para homem que é heterossexual tem tanta... Hoje que não precisa fazer isso, mas a questão não é mas precisar... Mas tem cara que gosta do perigo também, da adrenalina, né? Porque a sociedade Aquele humana... filme Il Belo Antônio, que o cara tinha que andar na marquise do prédio antes. Porque a sociedade humana... Marcello Mastroianni. Se você analisar a sociedade humana, ela é basicamente dividida em 5 categorias. Né? Primeiro, o ateu imoral. Depois, o ateu moral. Depois, o ateu moral, que desenvolveu alguma fé em Deus, sabe? Mas ele não segue nenhum padrão regulativo de algum sistema religioso. Né? Depois vem o ateu moral, que segue rigidamente as injunções das escrituras a qual ele está inserido, no sistema religioso. Né? E aquele que realmente alcançou aquele objetivo último. Sabe? Essa divisão
as 5 categorias da sociedade humana. Você vê ateus que são realmente morais, entendeu? Assim, pessoas altruísticas, caritativas, sabe? Filantrópicas, sabe? Com a rigidez de caráter, né? De retidão, mas são ateus. E tem um ateu imoral, né? Que é aquele que também não acredita em Deus, mas é um pervertido, decaído, sabe? Entendeu? Cheio de maus hábitos. Como você né? também tem, você tem aí de religioso e moral, não tá no gibi, né? Exatamente. Tem o religioso que seria o farsante. Aliás, né? Cristo mesmo fala, né? Cuidado com os falsos profetas, né? Exato. Ele adverte isso. Com certeza. Aquela coisa, se você for analisar as escrituras, estou falando, não, os Vedas eu não conheço, não li, mas a Bíblia tem algum conhecimento. Por exemplo, Cristo fala, quando você orar, para você orar em silêncio. Que ninguém precisa saber da sua devoção. Sua devoção não é uma medalha para você mostrar. Claro. A sua devoção é uma coisa sua com Deus. Exatamente. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre nada, mas você passa determinadas denominações religiosas. A missa, o culto é uma gritaria só. Você tem que... É por isso que vem esse cunho, autorrealização espiritual. Entendeu? Você se autorrealiza, né? Religião é religare, né? Em latim, é você se ligar a algo. Que vem da mesma raiz do yoga, que é yud. Yud é como religião é religare e yoga é yud, é união. Né? Justamente, você se conectar. Exatamente. Com algo, com o divino, né? Exatamente. E você pode fazer o ser humano, desde mundo é mundo, pode fazer por dois caminhos, ou a arte ou a religião. É você se ligar ao mistério. Não é porque as ciências empíricas todas elas são parte da razão. Você se liga ao mistério através dessas duas coisas. Você se liga através da arte ou se liga através da religião. Ou de ambas. Tem grandes artistas que, sobre temas religiosos, desde os gregos, egípcios. Então, o hinduísmo também. O que mais me fascinou assim, nas escrituras védicas foi assim, o profundo rigor científico das declarações das escrituras. Por exemplo, está em voga hoje essa coisa da física quântica, né? Mas você já vê, por exemplo, Esho Atma Chitasa. Fala que a alma é atômica por natureza. Esho Anu, uma partícula infinitesimal atômica. Né? A estrutura do átomo, sabe? Já está nos Vedas há milhares e milhares de anos, entendeu? Cosmologia, sabe? Como é o sistema solar, como tudo funciona, tá? E já deixa os cientistas da NASA assim, perplexos com tamanha precisão da informação. Entendeu? Agora, Marcelino, vamos voltar. São 20 para as 9. Daqui a pouco o Marco vai puxar. Dou um alerta. No encerramento. Vou voltar só para a luta, porque algumas coisas só para abordar. Qual a sua opinião sobre hoje, o fenômeno das lutas hoje, sem sombra de dúvida, é o MMA, né? Isso. A partir do TUF, que você humanizou os lutadores, né? Esse Dana White pode ter questionamentos a ele, até enquanto pessoa, mas ele, como empresário, é um cara muito competente, né? Elevou o UFC a um nível que talvez nenhum boxe antes tenha alcançado. Né? Como é que você viu o MMA? As artes marciais, elas sempre abordam assim, um aspecto da defesa, né? Existem os golpes traumatizantes, existem os golpes desequilibrantes, existem os golpes que visam a desarticulação dos membros, né? Os golpes de sufocamento, né? E várias artes marciais, sabe, abordam, dá mais ênfase a um determinado aspecto desse, sabe? Então, o MMA é um mix, como o próprio nome indica, né? Desses sistemas de luta, sabe? Até o Bruce Lee, se você assistir a Operação Dragão, na abertura, já é um combate de MMA, sabe? Que ele fez? Ele estudou vários sistemas de luta e criou seu próprio estilo, que foi o Jeet Kune Do, que não seria nada mais que a fusão, né? De vários estilos de luta, né? E desde tempos, digamos assim, memoriais, de lá, no pugilato e tudo, isso sempre fascinou as pessoas, né? Eu estava vendo até uma entrevista com o Rogério Skylab, sabe? E com o Jô Soares, ele falando de Jô,
eu sou um assíduo frequentador do ambiente intelectual do estado do Rio de Janeiro e, sabe, e São Paulo, as bibliotecas e tudo, mas eu posso estar lendo qualquer filosofia, poesia, mas se tiver um combate de MMA, eu largo tudo, eu vou assistir, sabe, porque eu adoro porrada, sabe? Então, cara, isso é da natureza humana, né? Aquele confronto, né? Eu falo assim, porque judô, sabe, boxe, aí fica só naquela coisa ali, mas MMA é tudo, cara, é chute na cara, é estrangulamento, sabe? Então, eu fico vibrado naquilo, sabe? E é o que atrai, né? Você vê que o MMA atrai-se multidões, né? O boxe ainda paga-se mais, né, do que... Paga-se mais do que o... Paga-se mais. Ainda para os atletas. Sabe? Mas ganhou, assim, a mídia completamente. Você vê que, por exemplo, você vai no campeonato de karatê, ou você vai no campeonato de taekwondo, você olha a plateia é extremamente reduzida, sabe? Ela ali está o pai do atleta, está o irmão, os amigos, sabe? Praticantes, né, da modalidade em si. Agora o MMA não, é multidão, quer? Como diz um cara, falou assim, que até o Sérgio Battarelli, que era do Full Contact, ele falou assim, o cara quando vai na corrida de Fórmula 1, sabe, sem hipocrisia, sabe, vamos deixar isso de lado, o cara não quer ver o cara subir no pódio, ele quer ver o carro explodir no muro, sabe? É isso aqui, é fascina, entendeu? O cara quer ver uma batida espetacular, um carro voando em pedaços, né? Isso é da natureza humana, sabe? E num confronto as pessoas, né? É isso, você não quer com você, mas tem dois lá quebrando o nariz, né, sabe, morrendo, sabe? Mas como lutador, qual a sua opinião sobre o MMA? Eu acho que essa abordagem só feita para o aspecto físico da luta é que prejudica, entendeu? Tem que ter a formação de caráter, sabe? Mas como o que propõe ali o programa é o combate livre, sabe? Claro que ainda com algumas regras, né? Sabe? Mas ali é a luta em si mesmo, sabe? É o confronto mesmo, limpo, sabe? Aí, um aspecto que eu acho válido é que aqueles homens ali são preparados físico e psicologicamente para aquele embate, entendeu? Mas eu acho que o que deixa assim a desejar a formação é a formação moral, sabe? Isso deveria ser muito mais bem trabalhado. Senão fica só um espetáculo gratuito de violência. Acho que você evoluiu. Teve aqui Léo Santos, né? Foi. E Léo eu conheço pessoalmente. Léo é um gentleman, né? Uma pessoa incapaz de um ato de violência fora do contexto específico Tá mudando, né? Você tem muitos pessoas. Porque você vê, por exemplo, o Léo, ele praticou também o jiu-jitsu, né? A pessoa que pratica judô desde pequenininho, ele é educado, sabe? Mas, por exemplo, tem outras artes marciais que não tem nada contra, sabe? Eu conheço lutadores assim, de Muay Thai que são, sabe? Mas tem outros que ficam só fixados naquela coisa da luta, sabe? Não estuda de forma mais diligente, sabe? Os princípios filosóficos, sabe? De educação moral, sabe? Que a arte marcial proporciona. Então ele desenvolve habilidade e por não ter se dedicado a esse outro aspecto, ele se torna até um elemento perigoso, porque fica uma pessoa sem controle emocional e quando perder o controle emocional ele vai ser uma arma perigosa, sabe? Uma pessoa letal contra outra que não tem condições de se defender. Aí. Um cara que usa artes marciais, que tem condicionado artes marciais contra alguém que não sabe nada, como a gente falou aqui no início, é uma covardia tanto quanto um homem batendo uma mulher. É algo inconcebível, né? E tem a gente vê fatos de lutadores altamente habilidosos e fortes e que agridem violentamente uma mulher frágil. Você viu agora um lutador no Muay Thai que acusado de... Isso é inconcebível, entendeu? Pegou uma namorada e desfigurou a menina. Isso mostra assim, a completa falta de controle emocional da pessoa. E a gente fica feliz quando vê, aqui no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, um sujeito tentou abordar e tentou agarrar uma menina, e a menina era lutadora de MMA,
de judô, sei lá, Já teve uma deu que um mobilizou cacete. ele. Mobilizou ele. Mas bateu nele bonito. Mas teve uma que mobilizou e fala, você tá me machucando. Tu que me assaltar. Mas a ideia era essa mesmo, te machucar, seu otário. Mas embora a gente não deva sempre recomendar um programa que tem utilidade pública, né? Você não reagir a assalto, que Não, reagir a muitas vezes a assalto. pessoa tá com uma faca, tá com E às uma vezes, arma de já fogo. loucura. também nunca está sozinho, né? Tem outro lá escondido para dar Exato, apoio. exato. Exatamente. E é até aquele ditado que tinha no Velho Oeste dos Estados Unidos, no americano. Deus criou os homens diferentes e o Coronel Colt tornou iguais, né? Então não dá para você competir com alguém armado, né? Exatamente. Então reagir contra assalto não é uma... Né? Igual eu falo com meus alunos, assim, em caso de faca, se vier um agressor do seu porte físico, maior que você, como uma faca, sabe? Por favor, corra, sabe? Corra, se você tiver uma rota de fuga, corra. Se não tiver balística, você vai pegar qualquer objeto e jogar contra ele, sabe? O último recurso é você partir para o confronto e com o adversário contra uma faca, que sabe utilizar uma faca, você pode A faca é perigosíssima. Mas sabe que esses dias, não tem um tempo, já tem uns anos, eu fui ver um documentário muito engraçado, pegaram na época campeões de MMA e levaram pro Mossad, né, que ó, o serviço secreto do Israel, um dos melhores do mundo, né, e eles têm lá, tipo, aqui, assim, umas cidades que são tipo Projac, não existe, cara, ninguém mora ali. É cidade de treinamento. E soltaram, assim, um time de campeões de MMA, o Forrest Griffin tava, tinham vários campeões de MMA, com caras do Mossad que são especialistas em matar. Matar. Ó, todo mundo aqui vai sem arma nenhuma. A não ser aquelas que vocês possam, como você falou da balística, vocês possam pegar ali uma esquadrilha de alumínio, por exemplo, lixar, fazer um estilete, estoque, enfim, uma barra de ferro, uma pedra. E todos eles, como você falou, com armaduras para você simular no computador o que aconteceria se aquilo se desse em carne e osso, né? Eu fiquei impressionado. Não deu nem para sair dos caras do MMA. Não é nem para saída. O cara vinha dar um soco, quando estocava ele 10 vezes, aí mostrava no computador o que seria aquilo se fosse... Quer dizer, lutar também tem isso também. Lutar para derrubar o oponente é uma coisa. Lutar para matar, que no caso são soldados, né? Preparados para... assim, como criança com adulto. Não dá nem pro cheiro. Não deu nem pra saída. Não, como aconteceu, de uma certa forma, no Vietnã, com as tropas americanas que, né, pegavam aqueles vilarejos e pessoas da vila, criavam armadilhas que os americanos não estavam acostumados. Nunca tinham visto aquilo na vida. Uns espetinhos envenenados, o cara pisava... Ali também é um comandante. Muito pouco. Todo mundo conhece Rambo, né? Alguém conhece aqui Voo no Guianjiap? Você conhece? Não. Você conhece cultura oriental, hein? Já conhece Voo no... Não. O maior general do século XX. Esse cara fundou o Exército Vermelho no Vietnã, que era uma colônia francesa em Indochina. A França sai ocupada pelos nazistas. Japão, aliado da Alemanha, entra. Ele resiste ao Japão. Depois a França derrota a França. Estou falando de sequência, tá? Japão, França. Depois comanda as forças do Vietnã. Outra maior potência do mundo que os Estados Unidos. E muita gente fala disso, que acabou. E não. O maior feito dele foi o seguinte: a guerra sino-vietnamita. Porque os Estados Unidos levou para lá, durante o período de 15 anos, 250 mil homens. Mas, do outro lado do mundo. A China está do lado. São 1 bilhão de pessoas. Ele empurrou 1 bilhão de chineses de volta para a China. Quer dizer, ali acho que também tem essa coisa. Você tem um grande líder militar. O Voo no Guianjiap, o Westmoreland, que era o comandante dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã. Altos elogios a ele. O Marcel Billard, que era o comandante francês, fala que nunca viu um militar igual. Então também ali era
Um grande... E outra coisa, se você derrota o Japão, você derrota Rickson Grace, você derrota Anderson Silva, você derrota John Jones, vamos combinar que você pega uma expertise, né? Você vem de uma sequência de... Tô falando de anos 40 até anos 70. Eles foram... É um feito inédito, né? Acho que nunca uma nação tão pequena derrotou em guerra 4 gigantes, assim, em sequência. Em guerra tem muito estrategista, né? O estrategista extremamente inteligente, né? Ele com poucos homens pode derrotar um exército muito superior. Igual o tipo Aníbal, né? Aníbal deixou Roma assim... Sabe? Mas Aníbal era um bom tático, um péssimo estrategista. Ele ganhou várias batalhas, perdeu a última e perdeu a guerra. Perdeu a última batalha. Ele derrubou Roma. Eu tive em Lago Sul Trasimeno, que foi a maior campo de batalha dele. Ele fez um açougue com 80 mil romanos. Né? Mas perdeu a guerra. Perdeu uma única batalha. Ele perdeu para mais importante. A única. Foi em Cartago que ele podia perder. Ele perdeu para Cipião africano, que tinha perdido o pai e o irmão em batalhas contra Aníbal. Mas aprendeu a lutar contra ele. E ele perde a última batalha, aí no final se encontram ali, onde hoje é Tunis, se era Cartago, ali na Tunísia, no norte da África. Então sendo interessante, se encontram os dois assim. E aí Cipião pergunta a Aníbal, quem é o maior general de todos os tempos? Aníbal responde, o primeiro Alexandre Magno, em segundo Pirro, em terceiro eu, Aníbal. O Cipião falou, mas eu te derrotei. Ele falou, por isso mesmo, você não seria o primeiro. Isso aí. Olha, são 8 horas e 52 minutos, esse papo é bom, rapaz, porque começa a variar e... Mestre, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. Uma honra. Marcelino, prazer te conhecer, já tinha visto você num programa da Plena TV, falando sobre sucos naturais, falando sobre umas receitas interessantes. Eu acho que, de repente, um dia vir e falar sobre isso, né? Sobre a alimentação, o que ela pode ajudar daqui para frente nas pessoas, às vezes já um pouquinho prejudicadas. Ontem a doutora Mirza Curi dizendo que eu estou precisando de uma sintonia fina, eu acho que ela está sendo muito gentil comigo, eu estou precisando de uma sintonia grossa, um negócio sério. Mas é sempre bom conhecer pessoas como você. Obrigado pela presença. Você tem alguma coisa a dizer no final? Não, eu fico muito grato por essa oportunidade de falar sobre minha arte, de levar alguma coisa benéfica para quem esteja nos ouvindo. E a Luísa também, mestre. Estamos ali, estamos aqui no stream ao vivo. No stream ao vivo aqui na rádio. Né? Um abraço para o pessoal que está assistindo. Obrigado aí pela audiência. Luiz, amanhã. Amanhã é o vereador Luiz Alberto Neném, né? Que vem aqui falar um pouco sobre política. Também é um esportista, é um corredor maratonista, né? Muito ligado ao esporte. Na quinta-feira, o diretor-geral da UF, professor Roberto Rosendo, da UF Campos. E na sexta-feira, um papo sobre o mercado imobiliário, né? Dicas para investimento imobiliário, com o Guilherme da Portal. E convidado especial, até para nos assessorar, que é um cara que conhece muito da área, Cristiano Abreu Barbosa. Tá ótimo. Então, Folha no Ar, primeira edição, volta amanhã às 7 horas da manhã. E desejo a você um bom dia de trabalho para todos. E vamos seguindo com o melhor da música aqui na rádio Folha FM, a rádio que toca você. Agora, sua concessionária Mercedes-Benz em Campos.